O ano era 1844. As folhas de carvalho silvestre espalhadas pelos ventos do outono indicavam a breve chegada de mais uma temporada de frio e neve no hemisfério norte. Elas também poderiam simbolizar uma mensagem que havia alcançado milhares de pessoas na América do Norte. Convictas da iminente volta de Cristo, anunciada por Guilherme Miller e diversos outros pregadores voluntários, elas aguardavam com entusiasmo o dia 22 de outubro. A gloriosa data em que teria fim a história do pecado e começaria uma existência de eterna alegria no reino dos céus. Durante séculos, a humanidade tem buscado entender os eventos que moldam o futuro da Terra. No coração desse desejo está a Palavra de Deus, onde profecias são reveladas e interpretadas. Entre 538 e 1798, um período conhecido como os 1260 anos proféticos, eventos extraordinários sacudiram o mundo, preparando o caminho para o grande desapontamento. Em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus falou de sinais que precederiam a sua volta. Ao longo dos séculos, vários desses sinais se cumpriram, marcando a história com acontecimentos inegáveis. Em 1º de novembro de 1755, o mundo assistiu ao devastador terremoto de Lisboa, um dos mais violentos da história. Este evento foi visto por muitos como um dos cumprimentos dos sinais proféticos de Jesus. A independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, estabeleceu uma nação onde a liberdade religiosa poderia florescer, um marco significativo no cenário profético. Em 19 de maio de 1780, o Sol se escureceu em um fenômeno inexplicável, seguido pela Lua, que parecia vermelha como sangue, mais um cumprimento dos sinais apocalípticos mencionados nas Escrituras. A Revolução Francesa de 1789 trouxe uma mudança radical na história da humanidade. Uma rejeição da religião institucionalizada e uma luta pela liberdade e igualdade. Em fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso pelas forças de Napoleão, encerrando simbolicamente o poder político da Igreja Católica Romana, como profetizado em Apocalipse. Em meio a esses eventos catastróficos, um grande reavivamento espiritual começou a tomar forma. Os corações das pessoas se voltaram novamente para as Escrituras, em busca de respostas e de um relacionamento mais profundo com Deus. Em 1793, William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, partiu para a Índia, iniciando um movimento missionário global que levaria o Evangelho a todas as nações. Em paralelo a isso, sociedades bíblicas começaram a surgir, como a Sociedade Bíblica de Londres, com o objetivo de disseminar as Escrituras ao redor do mundo. No início dos anos 1800, o segundo grande reavivamento começou a varrer os Estados Unidos, despertando um fervor religioso sem precedentes e preparando o terreno para o movimento adventista. Quando o sol raiou em 23 de outubro, muitos mileritas descobriram que, em vez das mansões celestiais, o que encontrariam em pouco tempo seriam os rigores do inverno americano. O dia 22 de outubro tornou-se conhecido no calendário milerita como a data da grande decepção, ou do grande desapontamento. Alguns continuaram crendo que o retorno de Cristo aconteceria ainda naquele mês ou naquele ano, ou até mesmo em uma data não muito distante. Mas a passagem do tempo desfez todas as esperanças marcadas com prazo de validade. O grande desapontamento da Igreja Adventista, que ocorreu em 22 de outubro de 1844, é um evento crucial na história do movimento adventista. Essa data foi o culminar de um intenso período de expectativa e fervor religioso, liderado por William Miller, um pregador que, a partir de 1830, começou a interpretar as profecias bíblicas, especialmente as contidas no livro de Daniel.
Miller concluiu que, com base em Daniel 8,14, Jesus retornaria à Terra em 22 de outubro de 1844. À medida que a data se aproximava, um número crescente de pessoas se uniu ao movimento milerita, que se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e eventualmente por outros países. Muitos fiéis abandonaram suas ocupações, venderam bens e se prepararam espiritualmente, convencidos de que a vinda de Cristo estava iminente. O clima de expectativa era palpável. Em reuniões e cultos intensificavam a convicção de que a profecia se cumpriria. No entanto, quando o 22 de outubro chegou e passou sem a esperada volta de Cristo, a decepção foi profunda. Pessoas que haviam investido suas esperanças e vidas nessa expectativa se sentiram traídas e confusas. Esse evento resultou em um colapso emocional e espiritual para muitos, levando-o ao que é conhecido como grande desapontamento. Muitos abandonaram a fé, enquanto outros se reavaliaram e buscaram entender o que havia ocorrido. Após o desapontamento, líderes do movimento, como Ellen G. White, começaram a reexaminar as escrituras. Em suas reflexões, chegaram à conclusão de que, em vez de um retorno físico de Cristo, o que realmente ocorreu foi que Jesus entrou em uma nova fase no ministério do Santuário Celestial, um conceito que ficou conhecido como o juízo investigativo. Essa nova interpretação ofereceu uma forma de compreender o desapontamento e ajudou a restaurar a fé de muitos que permaneceram. O grande desapontamento, embora um momento de crise, também se tornou um ponto de inflexão para o movimento adventista. Ele levou à formação de uma identidade denominacional mais clara e ao desenvolvimento de doutrinas que diferenciaram os adventistas de outras tradições cristãs. A experiência do desapontamento moldou a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que continuou a crescer e se espalhar, enfatizando a importância da volta de Cristo e da observância do sábado. Em suma, o grande desapontamento não foi apenas uma crise de fé, mas um evento transformador que redefiniu as crenças e a trajetória do movimento adventista, estabelecendo as bases para sua teologia e missão no mundo contemporâneo. Atualmente, o grande desapontamento é visto como uma lição de perseverança e fé. A experiência dos pioneiros, que continuaram a estudar a Bíblia e orar, mesmo após a grande decepção, é um exemplo que inspira os adventistas a continuarem firmes em sua fé, mesmo diante de desafios. Um marco de 180 anos também é uma oportunidade para os adventistas refletirem sobre o seu papel na história cristã. Para muitos adventistas, esse aniversário é um lembrete de que, apesar do tempo que se passou, a promessa do retorno de Cristo ainda é iminente e o foco em viver uma vida de obediência, serviço e fé permanece vital. Em resumo, os 180 anos do grande desapontamento não são apenas uma lembrança de um evento histórico, mas também uma reafirmação das crenças adventistas centrais e do chamado à missão evangelística global, enquanto aguardamos o retorno de Cristo.